Sejam bem-vindos ao Conte Tudo e Conteúdo, o podcast da Trevo. Semanalmente, estaremos aqui conversando sobre temas ligados à comunicação, marketing, gestão, recursos humanos e muito mais. E hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Silveira, Head of Broadcast do Grupo Zeus e uma grande especialista em eventos esportivos. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Ô, Márcio, muito obrigada pelo convite, uma honra estar participando dessa sua gravação. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos conversar sobre o cenário pós-pandemia ou ainda durante a pandemia. A gente sabe que muitos eventos foram cancelados, outros foram adiados, né? E a situação ainda é um pouco instável. Traça pra gente um cenário de qual é a situação dos eventos esportivos hoje no Brasil e no mundo. Ainda não voltamos plenamente, tá? As associações, as federações estão dando prioridades ao que é o filé mignon, né? Ao adulto, você tem um trabalho com futebol, que é o carro-chefe no Brasil, que está trabalhando a base também, séries D, série C, série B, série A, e também a parte de base. Mas os outros esportes estão voltando pouco a pouco. Por exemplo, o vôlei de praia, primeiro torneio deles ali em Saquarema, mas num local fechado, controlado, com todos os procedimentos de segurança, testes de Covid antes, teste de Covid quando chega. Os jogadores, eles começaram com feminino, as jogadoras ficam primeiro entram e não podem mais sair até o final do torneio. Então, assim, pouco a pouco está voltando. Tem planejamento para novembro. Pouco a pouco o esporte está voltando. Não está voltando de uma maneira massiva, o que é bom e compreensível e que a gente tem que voltar com segurança mesmo. Não, e o que você tem percebido, assim, eu sei que você tem viajado pelo Brasil, né, tem feito muitos eventos, o que mais te chama a atenção em termos de protocolos de saúde e de segurança nessas transmissões, nesses eventos? Olha, o que me chama mais atenção não é nem... Tem protocolo de saúde, sim, eles verificam, eu estou falando de estádios de futebol, tá? Tem verificação de temperatura, você tem o tapete para você não entrar com um sapato carregado de possível Covid. Você tem, em determinados lugares, você tem uma cabine que você recebe um líquido para também, eventualmente, te proteger, né? Te fazer um processo de desinfecção. Você tem todos procuram ficar longe, né? 1,5 metro, 2 metros, às vezes é possível. Mantendo o distanciamento, né? Mantendo o distanciamento, máscara o tempo inteiro, todo mundo usa máscara. E há empresas de técnica, né, que fazem a transmissão, que te perguntam, quanto tempo você está com essa máscara? 2 horas, vamos trocar? Então tem uma preocupação não só estabelecida da organização, mas as próprias pessoas procuram se cuidar, tá? Microfone com boom, que é assim, um microfone estendido porque o jogador tá sem máscara, o técnico tá sem máscara, né? Sim. Então, para que o repórter não tenha contato. Então, tem várias medidas que estão sendo tomadas. Se elas são suficientes, a gente não sabe dizer. Isso só o tempo é que vai poder nos dar uma garantia disso. Claro. Mas o que eu sinto mais falta é do público. Porque, assim, um jogo de futebol sem público, você não tem aquele calor, assim, para quem está acostumado a fazer, é minimamente estranho, entendeu? Então, a gente torce muito para que a gente tenha uma vacina ou que a gente tenha alguma forma, alguma medida que possa seccionar o público para que ele possa voltar aos estádios. E às quadras, e às praias, e onde a gente tiver evento. É interessante o que você está dizendo, porque, na verdade, os próprios jogadores sentem também a falta da vibração, do calor, do estímulo, né? Eu até li em algum lugar, não lembro agora qual esporte, que eles pensam em ter uma claque, pensam em reproduzir os sons das torcidas para que esses atletas sintam menos a falta do público, né? Você já leu isso em algum lugar? O US Open teve um mural virtual com o público. Isso tem acontecido em vários eventos. A NFL também estava planejando fazer isso, a NBA tem assim. NBA, então, eles estão trabalhando, a Liga Americana de Basquete está trabalhando completamente isolado. Eles estão numa área da Disney que tem vários quadros, eles criaram protocolos seríssimos, até investiram muito em testes, né? Até produziram um teste específico a partir uma liga que tem dinheiro.
que Sim. vai poder ajudar a população de uma maneira geral. E eles estão sempre na frente, né? Enfim, o parte de lutas também, em Los Angeles, também se fechou, só viajou para Dubai para fazer um campeonato específico. É o que eu te falo, as coisas estão voltando aos poucos. Não estão voltando de uma maneira, assim, com todas as categorias, enfim, mas estão voltando aos poucos. E tomando cuidado, isso é o mais importante, porque se a gente não preservar a segurança e a saúde dos nossos parceiros, dos stakeholders, todos envolvidos, essa pandemia a gente sabe que vão ter ondas vindo por aí, e a gente tem que estar preparado para isso, mas quanto mais a gente se cuidar e cuidar do ecossistema do esporte, mais rapidamente a gente vai poder sair. Não é por causa da monetização, não é por nada disso, é porque a gente precisa preservar o esporte. Para poder fazer isso, a gente precisa tomar todos os cuidados, né? Não, e outra coisa também, né, que me chama muito a atenção, é necessário também cuidar dos atletas, né? A gente tem visto vários times brasileiros com um número enorme de pessoas contaminadas, né? Às vezes até metade do time titular. E isso acaba prejudicando, né? Prejudica o desempenho do time, ou seja, consequentemente, colocação no campeonato, marca, ou seja, retornos, né? Então acaba sendo esse cuidado, não é só com a infra do evento, tem também que tomar muito cuidado com os atletas em esportes que o contato físico acaba faz parte dele, não tem como evitar, né? Bom, teve um clube do Nordeste que dos 30 inscritos, né, dos 30 atletas inscritos, 18 tiveram Covid. Nossa. Então, assim, é assintomático, né? Essa faixa etária, às vezes, é assintomático. Houve informações que o Neymar estava com Covid. Então, assim, é um esporte contato e precisa tomar todos os cuidados para poder ir em frente com os eventos. Porque, assim, quando um time tá todo com Covid, você tem que transferir, você cancela o jogo, aí é menos uma data, aí você tem que tomar uma série de medidas e protocolos, assim, você muda o calendário várias vezes, cada vez, aquilo que eu falei para você numa outra live que fizemos, daqui a pouco haverá um engarrafamento de eventos, claro que muitos foram cancelados, infelizmente, e a gente torce para que os que foram adiados voltem para as tabelas, e que eles possam existir, que no ano que vem a gente possa fazer essas transmissões com segurança e que todo mundo possa participar, que não pare a indústria, né? A gente fala do esporte, é uma indústria que, se a gente fosse comparar, seria a 7ª ou 8ª economia do planeta. Nossa, são muita números coisa. muito altos, né? Então, assim, é uma oportunidade muito grande da imagem do esporte ser trazida como uma ferramenta para conscientização, para que as pessoas possam se cuidar, porque, acima de tudo, o esporte é saúde, né? Além de ser uma competição, além de ser uma fonte de receita, né? A 7ª, 8ª economia do mundo, além disso tudo, a base do esporte, a origem do esporte, é a brincadeira, é o jogo, é a saúde. Então, é muito importante que seja valorizado nesse momento. Aliás, as marcas se baseiam, pegaram essa carona nos últimos tempos. Teve uma pesquisa da Kantar, no início da pandemia, que, assim, os consumidores esperavam das marcas que elas estivessem presentes, que elas estivessem ajudando, apoiando e ajudassem a minimizar os efeitos da pandemia. Então, nada mais pertinente de que o esporte, como marca também, o futebol, o vôlei, o basquete, etc., use a sua marca enquanto associação, enquanto organização, para estar presente nesse momento também, né? Claro. É aquilo que a gente sempre fala, né? Na verdade, as marcas, elas não podem desaparecer da vida das pessoas, né? A situação é uma situação ainda complicada, foi uma situação dramática, mas elas precisam permanecer de alguma forma nas vidas daquelas pessoas que têm aquele contato com elas praticamente semanal, né? Falando aí muito do futebol. Outra coisa também que eu queria te perguntar é o seguinte, essa questão, eu acho muito interessante a questão do engarrafamento de eventos, né? Mas por exemplo, eu esperava uma volta mais assodada por parte das federações, por pressão mesmo de patrocinadores, né? E isso eu não estou vendo. Eu acho que as coisas elas estão acontecendo, felizmente, com um certo cuidado. Eu esperava uma coisa totalmente diferente. Eu esperava que quando abrisse, principalmente Europa, Estados Unidos, Ásia, como já aconteceu, fosse uma enxurrada de eventos, um atrás do outro, mas isso não é a realidade hoje, né?
Não, porque você tem a segunda onda, entendeu? Então as pessoas estão muito cautelosas. Isso também faz parte de um projeto de comunicação, num projeto de marca, né? As pessoas têm que ter muito cuidado como vão estimular isso. É uma situação delicada. A gente não tinha passado recentemente, nos últimos 100 anos, por uma situação, uma pandemia. A gente está vivendo uma catástrofe, né? É verdade. Não é uma guerra mundial, mas é uma guerra mundial, né? Exagerando aqui. Então, eu acho que as marcas têm muito cuidado também, porque é delicado. Você tem que estar perto do seu consumidor, tem que estar perto do que você patrocina, do que você valoriza. Cada vez mais você tem que reforçar esses valores, e é uma oportunidade absurda para isso. Não só estamos falando de marketing, mas estamos falando também de unir o marketing à tecnologia, de estar perto do seu consumidor, como fazer isso, né? E aí, na esteira dessa pandemia, surgiram, sim, não surgiram, mas se desenvolveram mais rapidamente uma série de tecnologias, haja vista live, o que nós estamos fazendo aqui, né? Sim. E tantas outras oportunidades que surgiram, o streaming explodiu, outros tipos de tecnologia que estavam engatinhando agora já estão caminhando melhor. Assim, já teve um período que a gente pôde testar bastante, ainda tem muita coisa em teste, porque a tecnologia não vai dessa forma, né? Você surge e aos poucos o mercado, você vai utilizando, isso é apropriado ou não. Mas várias marcas têm. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Havaianas está patrocinando essa Onda do Bem, que é um evento de surf à noite, com 16 surfistas profissionais e outras tantas pessoas, pessoas que estão ligadas ao mundo do surf, ou pelo menos a filosofia do surf. Assim, vou citar, por exemplo, o Flávio Canto. E assim, a Havaiana em nenhum momento deixou de apoiar o surf, entendeu? Então é uma oportunidade, tudo a ver com a marca. Tá lá, estou citando essa, mas, por exemplo, PepsiCo também esteve junto, não sempre junto do futebol, tentando promover igualdade e inserção, né, tanto de minorias, né? E esse momento da pandemia, a gente teve até situações muito interessantes. Por exemplo, o NBA, o movimento do Black Lives Matter, eles chegaram a fazer boicote aos jogos. Então, o esporte foi usado como instrumento social, um instrumento de pressão. Então, isso prova a força que o esporte tem, né? A força que o esporte bem usado pode, enfim, abrir portas, janelas e, enfim. E uma questão muito importante, que você também falou na hora que você citou a questão das marcas, que são os valores dos esportes. E aí eu queria, né, os valores que o esporte prega, os ídolos que são formados e que inspiram jovens e crianças pelo mundo inteiro. E aí eu queria pegar uma carona nisso para dizer o seguinte, que também já se aventa, né, com muito temor, a possibilidade da vacina não surgindo no primeiro semestre do ano que vem, de um cancelamento ou um novo adiamento das Olimpíadas de Tóquio, o que seria uma tragédia ainda maior para a maior competição esportiva do planeta. Você já ouviu falar sobre isso? Em que estágio isso está? O que está acontecendo? Não, a informação que eu tive é que, assim, se fosse cancelar a Olimpíada, assim, ela não seria adiada de novo, ela seria cancelada, entendeu? Então, eu não gostaria de pensar nisso agora, não, porque, assim, você tem os atletas treinando, você tem marcas, você tem... Toda Olimpíada é um marco divisório de novas tecnologias, de transmissões maravilhosas, de, sim, desenvolvimento, ainda mais no Japão, que é o berço disso, né? Verdade. De transmissões, enfim, de coisas pequenas, de miniaturas, enfim. E eu acho que seria muito ruim. Eu não gostaria de pensar nisso, não. Prefiro eu não sou otimista, eu sou uma realista esperançosa. Então... Muito bom, tem que ser. Eu espero que realmente aconteça, né? Porque, assim, o prejuízo que já se teve até agora é um prejuízo altíssimo. Eu posso falar do futebol. Estimativa da FIFA sobre o que o mundo do futebol perdeu, 14 bilhões de dólares. Nossa. É muita coisa, né? Muita coisa. Assim, e, sim, tem algumas... isso leva toda uma indústria
você acaba com eventos, assim, se você fala isso do futebol, que é um esporte tão presente em todos os cantos do planeta, você imagine outros esportes, né, que não tem esse tipo de peso, né? Sim. Então, assim, muita coisa vai passar, outras coisas vão se transformar, a gente não vai existir mais aquilo que a gente tinha no passado. Eu acho que essa pandemia faz uma grande ruptura. E, assim, no mercado de transmissão, isso também tem acontecido bastante. Porque uma das coisas que é mais pesada nesse mercado é a questão dos direitos. E está tendo uma reviravolta muito grande, pelo menos aqui no Brasil, a gente está tendo uma reviravolta muito grande. E digo particularmente no mundo do futebol. A Libertadores... O que está acontecendo? A Libertadores, que é o principal campeonato do continente, a Libertadores da América, e o Brasil é o principal mercado da Libertadores. A questão dos direitos não foi fechado com o principal player, que é a TV Globo. E esses direitos de TV aberta e também fechada, né, pay-per-view, na verdade, criou-se uma plataforma, a Conmebol, que é a organizadora do torneio, criou uma nova plataforma para que os telespectadores, enfim, os seguidores, a gente não sabe mais como falar isso, criou uma plataforma de OTT e os jogos vão poder ser vistos através da Claro e do Sky. Isso é uma ruptura, né? Uma ruptura séria. Claro, os jogos ainda continuam sendo transmitidos na TV aberta pelos SBT, que também é uma novidade, né? Sim. E se a gente falasse isso há 6 meses atrás, é um negócio que... eu até, desculpa te interromper, mas tem tudo a ver com o que você está dizendo. Eu li até que as pessoas ficaram muito surpresas com o Silvio Santos aderindo à ideia, porque diz que ele nunca acreditou que o futebol fosse fazer diferença no crescimento da audiência do canal e principalmente no enfrentamento com a Globo, né, no caso. Futebol, ainda mais num período de pandemia, em que está todo mundo ávido por consumo, né? Está todo mundo em casa, ou a grande maioria está em casa, cresceu absurdamente o consumo não só de Netflix, de produtos que se acessam de casa, né? Então, assim, uma coisa... São números astronômicos de streaming, mesmo, tipo... mais de 200% de crescimento. Eu não tenho esses números aqui agora, depois a gente pode até passar, se você quiser. Claro. Depois informar os seus seguidores aqui, mas são números altíssimos, tá? Nos Estados Unidos isso pulou cerca de... E em todos os públicos. Todo mundo pensa, streaming, OTT, isso é só para jovem? Não. A faixa acima de 55 anos que... está consumindo streaming é absurda, deu um salto, uma coisa assim, que é impensável há tempos atrás. Isso porque a tecnologia pôde caminhar e as pessoas ficaram ávidas por conteúdo, né? Sim, com certeza. Sempre se quer uma história, né? Pode ser uma história ao vivo, como um jogo de futebol, de vôlei, porque se desenrola uma história ao vivo. Pode ser uma história gravada, como um programa de Netflix, enfim... de uma coisa de entretenimento, mas o ser humano gosta de histórias, o ser humano gosta da emoção. E tanto esporte quanto entretenimento, isso é explorado de uma maneira grandiosa, né? Você deu 2 exemplos aí de questões que estão mudando nesse momento, né? Da transformação que o mercado está passando. Tem outros exemplos no Brasil ou fora do Brasil, além do SBT, da Conmebol, de iniciativas que estão mudando o cenário nos eventos esportivos? Por exemplo, a Bundesliga, né, que é a liga alemã, vai transmitir os jogos dela no Brasil por uma plataforma também. Eles não fecharam com a Disney, né, que é o grupo Disney que está no Brasil através da Fox e da ESPN. Eles fecharam com uma plataforma chamada OneFootball, que é uma plataforma de streaming e que será gratuito. Ou seja, eles não vão cobrar, eles vão, enfim, os custos serão cobertos por publicidade, por esse tipo de coisa. Então, assim, são coisas muito disruptivas. Se você quer um outro exemplo, estou dando exemplos assim, de fora para o Brasil e vice-versa. O GE, que é do Grupo Globo, ele vai colocar no YouTube os jogos da rodada. Isso também era inimaginável. Dentro da plataforma do GE, você vai ter um espaço que você poderá utilizar os jogos
até 3 minutos de imagem dos jogos gratuitamente. Isso também... Incrível. Porque, assim, Incrível. roubar é uma palavra forte, mas apropriam-se dessas imagens de uma forma pirata. O Grupo Globo nada mais está fazendo, apenas está cedendo isso. E aí, de certa forma, a marca dela é reforçada também. É interessante. Então, assim, a gente está quebrando paradigmas, a gente está tendo grandes rupturas. Então, assim, eu não sei o que vem pela frente, mas tem coisas muito boas, certamente terão coisas não tão legais, mas é bem interessante o que está acontecendo. Muito bacana. Outra coisa também que você citou rapidamente numa fala anterior é essa questão do digital, né? Muita gente já não fala mais em transformação digital, já se fala em aceleração digital. O que você tem visto, né? O que você tem acompanhado de mudanças na tecnologia de transmissão, de gravação, do streaming? O que a pandemia trouxe pela necessidade de se investir em novos canais e ferramentas para o cenário dos eventos esportivos? Tá, vamos falar de Brasil, tá? Primeiro, a gente tem que pontuar que existem vários Brasis, vamos falar assim. Você tem o Brasil que não tem acesso ao mundo digital, que há pouco tempo teve que, enfim, pedir ajuda ao primo, ao vizinho, quem quer que seja, para poder se conectar pelo celular e conseguir o auxílio que o governo disponibilizou para as pessoas que estavam em casa nessa questão da pandemia, perderam seus empregos. E você tem o Brasil, que já deu um salto tecnológico absurdo, que está consumindo tudo por internet, por streaming, que faz cursos, faz, enfim, palestras, que estuda, que acessou coisas no mundo todo, né, através desse tipo de tecnologia. Nesse ponto, por conta da dificuldade de estar presente nos estádios e para proteger as pessoas, foram desenvolvidos, na verdade, lembrando, essas tecnologias já existiam e foram assim colocadas em prática, testadas, né? Transmissões na nuvem, que nada mais é do que você ir com um número pequeno de técnicos para os estádios e a coordenação, a direção é feita remotamente, né? Tudo através da internet. Você tem um coordenador em casa, conversando com câmera, conversando com o diretor e colocando o programa no ar. E aí, em vez de você reduz isso a 30% de pessoas no local. Você tem hubs em que você traz as imagens para um determinado local, uma central técnica, e aí é produzido dali. E aí você utiliza mais ou menos 70% das pessoas que estariam no estádio, mas elas estão em algum lugar juntas. Então, assim, você tem vários modelos, porque o que acontece? Você está aqui, a gente tem uma coisa diferente de live. Eu tô aqui, eu gaguejo, a imagem fica picotada, o áudio pode não ficar bom, mas isso é aceitável. Mas se você tiver numa transmissão qualquer que seja ela, você não pode perder um gol. Dá um problema. Verdade. Você perde um gol, dá um problema, você perde o último ponto do vôlei, perde a virada, enfim, não pode. Não então, pode. A transmissão o que a gente chama de broadcast, é uma coisa muito mais robusta, e é preciso que seja feita assim. Então, assim, durante esse período da pandemia, várias tecnologias foram testadas e continuam sendo. São tecnologias que, às vezes, barateiam. Então, para um futuro, como um legado, isso pode ser possivelmente usado por confederações que não têm tanto peso, ou para jogos que não sejam tão importantes, e que você se permite errar mais, né? Mas entende que a tendência é que caminhe para que tenham transmissões plenas e que satisfaçam ao cliente, né? Paralelamente a isso, a tecnologia te dá instrumentos e ferramentas para você customizar um evento. Vou te dar um exemplo aqui, já até te falei, começamos a conversar sobre isso, mas, por exemplo, no futebol, você pode ter uma área VIP que seja em casa. Uma área VIP que a pessoa receba uma senha para entrar na internet e ele vai ver, através de determinada plataforma, imagens dos jogadores no ônibus, imagens dos jogadores no vestiário, brincadeiras,
testemunhos de jogadores, entrevistas antes e depois do jogo. Então, isso é uma coisa VIP, é um produto premium. E ele poderá receber, os patrocinadores podem fazer ações nessa área VIP em casa, sei lá, mandar um produto qualquer, uma bebida, uma pipoca, enfim. Para que vise uma experiência mesmo, né? É uma experiência diferenciada, é uma experiência VIP, poderia ser um produto premium, né? E essas tantas plataformas que estão abrindo e que estão vendendo serviços, talvez eles possam criar classes, agregar, né, ao seu produto. E o seu patrocinador tem interesse em fazer isso. Eu estou dando uma ideia, mas assim, com a tecnologia, você pode abrir um leque de oportunidades para fazer uma série de outras coisas, desde botar uma câmera ao vivo num drone, a botar uma câmera no jogador. Quer dizer, ideias tem muitas, mas a tecnologia agora está cada vez caminhando mais para colocar essas ideias em prática. É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Eu queria fazer uma pausa agora, só para dar uma desviada de assunto, para te perguntar o seguinte. Você, durante algumas décadas, você trabalhava numa grande empresa e você trabalhava na área de esportes. Você depois começou a fazer esportes por conta própria e agora você está voltando a atuar numa empresa, num grupo internacional. Muda muito... Bom, claro que muda em termos de tamanho, muda em termos de estrutura, mas o trabalho que você faz é muito diferente. Há muito aprendizado também fora das grandes empresas, na área onde você atua. Sim, só que sim, porque você tem primeira língua, né? Que você tem que usar inglês e espanhol o tempo inteiro, você faz reuniões em outra língua, os conceitos são outros, você pensa de uma outra forma, mas tecnologia, você tem, enfim, isso já teria numa empresa aqui no Brasil, mas você tem formas de trabalhar, você tem conceituações, você tem maneiras de trabalhar diferente, pensamentos diferentes, objetivos que você tem que... O cliente, que na verdade é o seu chefe, tem outras exigências. Isso não só numa empresa brasileira, mas em outros lugares. Mas, assim, o que você traz, a sua experiência, te ajuda muito nisso. Porque você dilui, aquilo fica mais fácil. Você já viu aquilo, não sei... isso não seria assim, assado? Você dá ideias... É interessante. Tipo assim, eu estou trabalhando numa empresa que é de broadcast, eu sou head de broadcast aqui no Brasil, mas ela trabalha com data betting, que é justamente apostas que estão assim, chegando com toda a força, já é muito, muito comum, não, já é comum na Europa, né? Sim. E os Estados Unidos agora está explodindo ao ponto... Eu vou até pegar uma cola aqui para saber o nome da empresa, que a ESPN está criando uma empresa de betting. Olha... Eu não estou achando. Vamos organizar essa cola. Sports Betting Channel, tá? Que é um aplicativo que você vai usar acessando o YouTube, enfim, mídias sociais, e você pode apostar. E vamos fazer um programa para que as pessoas sejam estimuladas a apostar. Aqui no Brasil isso está entrando também. Sim. E tem, assim, com essas mudanças por causa isso já viria, tá? Essa onda de betting já viria, mas está cada vez chegando mais próximo, né? Cada vez, assim, nos Estados Unidos isso está crescendo absurdamente, as ligas estão se juntando, os times estão se juntando, não só com patrocinadores, mas o betting, ela entra no pacote das mídias digitais, entra no pacote de marketing, então é mais uma ferramenta de venda, é mais uma ferramenta de estar próximo do cliente, é mais uma ferramenta de ganhar dinheiro. Então, isso... E não deixa de ser... É uma transmissão em que você, interativamente, né? Enfim, coloca-se uma inteligência artificial, te dá possibilidades de apostar. Nossa, incrível isso, né? Então, pelo jeito, assim, pelo que você está dizendo, é um mercado que... É uma área que chegou, é um mercado que está se abrindo e, efetivamente... vai explodir. Eu acho que vai explodir no Brasil, porque o Brasil tem tradição de aposta, então eu entendo que, enfim, ainda precisa de regulamentação, enfim, uma série de coisas, mas chegar no Brasil. Sim. Outro tema também que eu queria tocar, que eu acho que é sempre importante, acho que é inevitável, né? Você atua na área de esportes, transmissão, eventos, há muito tempo, né? Como essa questão de a mulher
no cenário dos eventos esportivos. As mulheres, né, que estão em número crescente, num cenário que até pouco tempo era um universo muito masculino. Eu imagino que os desafios devam ser inúmeros. Você vê avanços, você vê desafios sendo superados. Como é que você enxerga esse processo que você vivencia no teu dia a dia? O esporte, de uma maneira geral, ele tem essa dificuldade com mulher, sim, mas o futebol, especificamente, você ainda tem um ambiente machista, seria muito forte, mas isso depende até do local. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que isso não se aceita mais, né? A gente vive um momento que não dá mais para você aceitar isso, como você não pode aceitar racismo, como não pode aceitar uma série de outras coisas, você também não pode aceitar esse tipo de discriminação. Sim, tive muitos problemas e tal, mas eu sempre não é relevar, mas eu queria trabalhar, entendeu? E as pessoas que veem que você está trabalhando, isso, justiça seja feita. Veem que você está trabalhando, elas, sabe, não está aqui de mimimi, porque ninguém está ali para brincar. As pessoas estão trabalhando, estão levando ideias. E eu digo uma coisa, o futebol tem tido a presença de mulheres e a entrega da mulher, eu posso até te dizer quem citou isso, a entrega da mulher é muito plena, porque a mulher faz tanta coisa ao mesmo tempo. Tem uma frase que a Sarai Berman, que é a Chief Women's Football Officer da FIFA, que ela disse o seguinte: estamos no começo do que poderemos ser. Né? E assim, ela deu essa declaração um pouco antes ela é lá do Pacífico, da Austrália ganhar a sede da Copa Feminina 2023. E ela deu algumas dicas que eu gostaria de repetir aqui. Uma é a mulher sempre buscar qualificação. Se você não é qualificada, você não vai ser respeitada. Você tem que estar sabendo o que você está falando, né? Você tem que, na sua caminhada, tentar inspirar outras pessoas, trazer outras mulheres, não só mulheres, mas trazer outros universos, porque quanto mais diverso, quanto mais pessoas diferentes você tiver, melhor, porque você trabalha com um público muito diversificado. Né? Você não faz futebol só para homem, você faz muita gente, futebol é muito inclusivo. Então, quanto mais você tiver gente diferente, mais ideias, mais você vai estar cobrindo áreas. Ser positiva, tá sempre... Gente, vamos nessa, não ser negativo, porque esporte não é isso. Esporte é alegria. Esporte, por mais que você tenha toda a gama da indústria, é uma indústria que você não está lidando, não é uma indústria... não vou citar aqui outras indústrias, mas não é uma indústria negativa, é uma indústria positiva, né? Que você trabalha não é pesado, né? Não é pesado. Você trabalha com saúde, com emoção, com festa, né? Com histórias. E por último, que é uma grande dica que ela deu, que é entender a política que te rodeia, e saber se inserir nisso daí. Entender o seu ecossistema. Isso é necessário em qualquer área, né? Não só no esporte, mas eu achei, assim, a fala dela muito legal, porque, assim, a gente está começando e ela efetivamente tem dado espaço para muitas mulheres. E isso é verdadeiro, porque a Copa do Mundo da França feminina foi um sucesso estrondoso e tem uma expectativa muito grande para a próxima, mas é preciso que esse movimento não seja só um movimento de 4 em 4 anos, é preciso que esse movimento seja um movimento que dia a dia a gente possa estar conquistando espaços junto com o homem, com todas as outras gêneros, vamos falar assim, todos os outros, eu não posso dizer que é gêneros, mas com todas as outras qualificações que existem, a gente está entregando um bom produto, um bom evento. Não, e é interessante o que você está dizendo. Recentemente foram anunciadas as novas executivas do futebol da seleção brasileira feminina, né? E pela primeira vez são 2 mulheres que vão compor com a técnica, também mulher, né, a cúpula do futebol feminino, a questão das premiações também, que vão ser as mesmas em relação ao futebol masculino, que eu acho que é uma coisa que já acontece nos Estados Unidos e em alguns países europeus, Austrália também, se eu não me engano. Ou seja, são conquistas, é devagar, mas elas vão acontecendo, né, em todo o universo do esporte. E aí todos nós temos que festejar, né, celebrar isso. É uma vanguarda
da CBF. Justiça seja feita e parabéns às pessoas que estavam envolvidas. Tem muitas pessoas boas, assim, profissionais, mulheres, trabalhando na CBF, buscando isso há bastante tempo. Então, é muito legal que se tenha esse espaço. E esse espaço é conquistado também, não porque nós somos bonitas, somos inteligentes, somos simpáticas. Isso é conquistado porque isso rende. Porque tem marcas que querem patrocinar a mulher. Porque a mulher traz, a mulher gasta, consome. Então, assim, nós somos legais, somos bonitas e somos interessantes e sabemos fazer. Mas por trás disso daí tem todo um mercado ávido por consumir produtos voltados e feitos por mulheres. Eu lembrei até também da questão das locutoras, né? Agora algumas locutoras surgindo, né? Que é muito bacana. As repórteres que já estão aí há muito tempo na Fórmula 1, né? No esporte amador, no futebol e tal. A PepsiCo, em termos de marca, é uma das marcas que mais apoia o futebol feminino e apoia que mulheres narrem, estejam presentes na cobertura do futebol feminino. Isso é muito legal. Eles já fizeram várias ações. Então, voltando a falar de marca, né? Você tem exemplos aí de setores e de, enfim, empresas que realmente estão sabendo se posicionar e sabendo entender as mudanças que estão vindo, que já umas já chegaram há muito tempo, mas enfim, mudanças que estão acontecendo, estão se antecipando e estão conseguindo se posicionar de uma forma muito positiva. Perfeito. Outra coisa que eu queria saber de você, nós estamos ao fim do ano, no último trimestre de 2020, né? Ainda existem expectativas para uma mudança um pouco mais ousada em relação aos eventos para esse ano? Ou, na tua opinião, você acha que as coisas efetivamente vão começar a ser organizadas com um pouco mais de cuidado, mas visando apenas 2021? O que você acha disso? Qual é a tua opinião? Eu acho que as pessoas estão tentando botar o calendário nos eixos, tá? Por exemplo... Organizar. Ontem a FIFA anunciou que as eliminatórias vão voltar, e estão confirmados os jogos das eliminatórias aqui no Brasil. No início de outubro, Bolívia, e depois o Brasil jogaria no Peru, se não me engano. Então, assim, eu acho que a ideia deles é colocar nos eixos primeiro, para depois fazer, enfim, tentar outras coisas. Mas, assim, nesse processo de colocar nos eixos, você não tem público, tá? Sim. Então, outras ações estão sendo feitas. Por exemplo, você tem chats com o jogador, você tem levar o público para os estádios através de vídeo, colocar o público lá, a carinha, pelo menos de alguns. Então, assim, essa interação, essa tentativa, o que eu acho que está acontecendo, que é muito legal, é uma busca de estar próximo, né? Isso é muito bom, de marcas, de organizações, de stakeholders, de organizadores, enfim, de federações, assim. Eu achava... uma adequação, né? Que precisava disso, que sem isso as coisas não iam caminhar. Isso efetivamente está acontecendo, tá? Sim. Acho que esse é um período para a gente ter treinamento, qualificação, valorização do profissional. Eu acho que é um período que é uma parada para a gente pensar o que a gente vai fazer, o que a gente pode agregar, porque a gente está tendo que entregar, né? Já tem muita coisa legal, muita coisa nova, mas é um período de respiro. Eu, por exemplo, estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Muito mais horas elaborando coisas e pensando, fazendo contatos, vendo experiências novas, porque como a gente, teoricamente, teria mais tempo em casa, trabalhando de home office, a gente tem acesso a muito mais experiências, né? Sim, sem dúvida. De outros países, de outros locais, outras pessoas entram em contato com você. Esse meio aqui ficou é o nosso escritório mesmo, é o nosso escritório, é o nosso cafezinho, é a nossa visita. Não que o presencial não seja importante, claro que é. Você tem que, né, com todos os cuidados, você tem que tocar o seu negócio. Mas essa tecnologia te abriu muito para você ter, aumentar seu network, conhecer outras coisas, enfim. Acho que agora é hora de botar tudo no trilho e, dentro do possível, ir fazendo pequenas mudanças, ou não, ou grandes. Tem uma questão também da qualificação,
né? Eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas o Brasil demorou em relação a outros países, principalmente Estados Unidos, Europa e Ásia, a entrar a entender o tamanho desse mercado. Né, dos eventos esportivos, do marketing esportivo, do trabalho com as marcas e tal. Então eu acho que ainda existe pouca oferta de qualificação nessa área. E com a pandemia, com o isolamento social, com a quarentena, as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer cursos no exterior, de conversar com profissionais de outros países, né, instituições de ensino do Brasil, trazer professores que estão lá na Europa, né, ou brasileiros morando lá, ou europeus de fato. Então você também tem um ganho aí de aproximação e de redução espacial do mundo. É a tecnologia aproximando e gerando qualificação e oportunidade. Você concorda com isso? Sim, concordo plenamente. Eu acho que tem instituições, cursos, até hubs. Vou citar aqui o caso do Arena Hub de São Paulo, que está juntando uma série de startups com confederações, com empresas de mídia, com, enfim, segmentos do mercado de esportes e outros, né, como um centro de geração de ideias, de trocas, de possibilidade de negócios, de qualificação. Qualificação não só no sentido de curso, mas qualificação no sentido, assim, de crescimento de experiências, entendeu? Trocas de experiências na prática, coisas que as pessoas vão vendo, desafios, nós estamos com esse desafio aqui, quais são as empresas que teriam uma solução para isso? Isso é muito interessante. Então, isso está num local, mas você tem isso na internet, você tem cursos livres, universidades. Acho que a pandemia teve uma coisa de tocar a solidariedade de uma forma muito forte, de abrirem cursos, de deixarem gratuitamente, isso vai ter um retorno. Vai sim, certamente terá um retorno, não só pessoalmente para as pessoas, mas para os institutos, para as instituições de uma maneira geral, entendeu? Perfeito. Então, assim, para a gente finalizar e resumir essa história, você entende, então, apesar da tragédia, apesar de várias questões que são negativas em relação à pandemia e à quarentena, você também tem ganhos aí. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ficam legados, ficam questões que efetivamente vão ser incorporadas ao setor e à rotina dos profissionais que trabalham com esporte e com eventos esportivos. Você de fato acredita que o crescimento ele existe e que daqui para frente a tendência é de crescimento, de expansão, de evolução? Eu acho que o que essa pandemia trouxe foi um pouco mais de inclusão. Tá? As pessoas tiveram que ficar unidas para poder as coisas voltarem, para poder rodar de novo. Né? Unidas, mesmo competidores, mesmo empresas que brigavam, elas tiveram que se ajudar num determinado momento para ir à frente. E eu acho que a questão de TV, streaming, vão continuar brigando, é fato. Mas para o esporte, de uma maneira geral, você tem um evento agora que ele começa no digital, ele começa lá na plataforma da federação, depois ele vai para o YouTube, depois ele vai para a TV fechada, depois ele vai para a TV aberta, depois ele passa em tudo, e você compra se você quiser. Então você abre um leque absurdo. Você pode ter produtos, tipo no Maracanã, que você tinha geral e o camarote, você vai ter bancada, você vai ter modelos de consumo de esporte para todo mundo. Você vai poder apostar, você vai poder comprar a camiseta, você vai poder comprar a marca, você vai poder estar perto do seu ídolo, falando com ele, vai poder mandar uma pergunta. Daqui a pouco vai ter uma zona mista que vai ter um microfone para o torcedor perguntar. A tecnologia te permite isso. Então, para mim, a grande ganho, que não é a palavra certa, a grande diferença, ou enfim, é a inclusão. Você incluiu mais coisas, mais pessoas, você incluiu mais tecnologia. Claro que nesse processo tem coisas terríveis. Muita gente saiu, muita gente... O próprio DAZN, que é um grupo enorme, está saindo do Brasil. Porque, sim, enfim, N motivos, eles têm a estratégia deles de crescimento. Então, às vezes, também é preciso você dar um passo atrás para dar 2 passos à frente.
Mas, assim, no geral, e eu, de novo, tô tentando ser realista, mas otimista, as coisas... foi um ponto positivo nesse sentido, que você ofereceu conhecimento, você ofereceu, de certa forma, oportunidades. São oportunidades diferentes. Não é naquele modelo lá atrás, que eu vou fazer isso, vou ganhar dinheiro e não sei o quê. Não. São outro tipo de oportunidade. Eu estou crescendo, eu estou conhecendo gente, eu estou adquirindo conhecimento, isso lá na frente pode me dar alguma coisa, eu vou ter que reinventar a minha vida, a minha forma de ganhar dinheiro, a minha forma de me comunicar com os meus clientes, com os meus parceiros. Então, isso é ganho, isso é desenvolvimento também. Claro, né? Que sim. É outro tipo de valor, não é um valor só monetário. São outras algo coisas. Muito mais amplo, né? Você está agregando outras coisas, né? Bom, chegamos então ao fim do nosso podcast. Ana Paula Silveira, queria muito te agradecer por compartilhar tanto conhecimento com a gente. A conversa foi incrível e acho que mais do que aprender sobre os eventos esportivos, você nos deu aí a ideia de como é que esse setor que é tão importante, que gera milhões pelo mundo, acho que até na casa do bilhão, né? Como é que ele está hoje? O que a gente pode esperar do futuro? Fizemos aí até um pequeno exercício de futurologia. Então, fica aí o meu agradecimento, a minha gratidão e esperar que a gente se veja aí numa próxima para que a gente possa evoluir ainda mais com esse assunto que é tão rico e tanta coisa para se falar. 2021 a gente confirma se alguma das coisas, das perspectivas que eu coloquei aqui vão dar certo. Eu te agradeço muito o espaço, Marcinho, sempre um prazer, um bate-papo ótimo, espero que eu tenha contribuído com um pouquinho da minha experiência e muito obrigada pelo convite. Obrigado, Ana Paula. Esse foi o Conte Tudo e Conteúdo, o podcast da Trio. Obrigado a todos e semana que vem estamos de volta. Até lá!